Olá, estamos de volta com mais um momento com a palavra. Eu sou o pastor Djalma Martins e aqui nós temos ministrado um pouco da palavra de Deus ao seu coração. Desde já eu gostaria de agradecer a todos que estão inscritos no nosso canal, já fazem parte da nossa família, família da fé, e juntos temos caminhado para o progresso, o crescimento do Evangelho, divulgação da palavra e transformação de corações na presença do Senhor. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, faça parte desta família e juntos vamos continuar compartilhando a palavra do Senhor, que é vida, é transformação, é poder para a salvação de todo aquele que crer. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o aprender a caminhar com Deus. Como que é importante entendermos algumas questões bíblicas que nos levam a viver uma vida prática na presença de Deus, de forma a estarmos caminhando com o Senhor. O texto está em Hebreus capítulo 3, depois você lê com calma, do versículo 7 até o versículo 19. Nós temos todo um contexto da caminhada do povo de Deus ali no deserto, falando de alguns conflitos vividos por esse povo. O versículo 7, por exemplo, diz assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso. Aí ele dá um alerta no versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e endurecido que se afaste do Deus vivo. Nós sabemos biblicamente que há uma promessa do Senhor de estar sempre conosco, de nos acompanhar, de nos direcionar, né? Essa promessa na palavra de Deus, ela é fiel e Deus é fiel para cumprir. E é uma verdade bíblica. Por exemplo, Salmo 23, versículo 4, Davi reconhece esta verdade, né? Ele diz que o Senhor está sempre com ele, o Senhor guarda, o Senhor o protege. Mateus 28, 20, Jesus declarou aos seus discípulos que estariam com eles durante todo o tempo, até a consumação dos séculos. E Hebreus 3, 8 a 10, Deus sempre caminha conosco. O problema é que nem sempre caminhamos com Ele. E quando isso acontece, sentimos uma solidão, nos sentimos fracos, nós não conseguimos perceber nem identificar as manifestações do Senhor. Esse texto vai nos falar, por exemplo, de algumas coisas que atrapalham, que nos impedem, né? Que nos impossibilitam de aprender a caminhar com Deus. A primeira está no capítulo 3, versículo 8 a 12, que é o endurecer o coração quando não ouvirmos a voz de Deus, a palavra de Deus. Né? Ou melhor, ao ouvir a voz de Deus, nossos corações se endurecem e assim nós não conseguimos caminhar, porque a palavra de Deus é quem direciona as nossas vidas. Quando ouvimos e endurecemos o coração, como o próprio texto falou no capítulo 3, versículo 8 a 12, falando do testemunho do povo que ouviu a voz de Deus, mas endureceu o coração, e o alerta no versículo 12, assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e endurecido, descrente, que se afaste do Deus vivo. Quando ouvimos a voz, ouvimos a palavra de Deus, e o nosso coração continua endurecido, não vivendo transformação, não mudando nosso comportamento, nós deixamos de caminhar com Deus, apesar de Deus caminhar conosco. A segunda coisa é deixar de cumprir a função de ser animador de pessoas. É isso que a palavra de Deus diz no versículo 12 a 15, quando ele convida o povo, convida a igreja a animar uns aos outros, a fortalecer uns aos outros, a ajudar uns aos outros a caminharem na presença do Senhor. E ao contrário, às vezes estamos desanimados ou desanimados e levamos outras pessoas também a se desanimarem, a se afastarem da presença de Deus, a deixarem de caminhar com o Senhor. A nossa função é sermos esses mediadores que levam pessoas a se animarem a continuarem servindo ao Senhor. E quando nós não cumprimos essa função, nós também desanimamos e assim deixamos de caminhar
com Deus ou dentro dos propósitos de Deus. Terceiro, é desobedecer a Deus por não crer e caminhar com base nas suas promessas. No versículo 16 ao versículo 18, ele fala dessa desobediência, né? E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés e contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? A desobediência nos leva a não caminharmos com Deus. À medida que desobedecemos o que a palavra de Deus manda, orienta, nós também deixamos de caminhar com o Senhor. São lições fortíssimas para nós, alertas, né? Mas o que podemos fazer para aprender a caminhar com Deus? Essa é uma palavra que nos desafia, porque caminhar com Deus requer algumas situações, algumas coisas. Primeiro, descubra o que entristece o coração de Deus e tire da sua vida. Porque quando nós entristecemos o Senhor, a tendência é nos afastarmos dele, é não conseguirmos caminhar com ele. Efésios capítulo 4, versículo 30 a 32 diz assim: E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Descubra o que entristece o Senhor e tire da sua vida. Abandone essas coisas. Abandone, eu tenho certeza que você vai começar a caminhar com Deus de uma forma efetiva, de uma forma transformadora, de uma forma impactante. A segunda coisa a fazer é descubra o que agrada a Deus e põe em prática na sua vida. A Bíblia vai nos apresentar 3 atitudes que agradam a Deus. Eu gostaria de citar essas 3 atitudes. Ter fé, porque a palavra de Deus, em Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, é com fé, é crendo nas promessas do Senhor que nós o agradamos. A segunda coisa é se arrependa. A palavra de Deus é assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. Se arrepender, um coração contrito, um coração quebrantado, que se arrepende quando erra, agrada a Deus. E isso nos faz andar com Deus. Quando temos fé, quando nos arrependemos daquilo que nós praticamos, fizemos e sabemos que desagradou o Senhor, entristeceu o Senhor, aprendemos a caminhar com Deus. E por último, fazer o bem. Fazer o bem agrada a Deus. Diz assim: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13, 16. Isso é tão importante para nós porque vai nos levar a ter uma vida prática com Deus, uma vida de caminhada com Deus. E tendo essa vida de caminhada com Deus, uma vida de fé, uma vida de arrependimento, uma vida da prática do bem, assim nós estaremos trilhando o mesmo caminho que Jesus trilhou e, consequentemente, viveremos em comunhão com o Senhor. Não abandone essas práticas. E unindo essas práticas, eu gostaria de deixar uma frase do Billy Graham, que muito marcou o meu coração e eu gostaria que marcasse o seu coração também. Ele disse assim: dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Que Deus nos abençoe nessa caminhada com o Senhor e que cada dia possamos aprender a caminhar com Deus, porque Ele sempre caminha conosco. Jesus declarou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Olá, estamos de volta com mais um momento com a palavra. Eu sou o pastor João Martins
e aqui nós temos ministrado um pouco da palavra de Deus ao seu coração. Desde já eu gostaria de agradecer a todos que estão inscritos no nosso canal, já fazem parte da nossa família, família da fé, e juntos temos caminhado para o progresso, crescimento do Evangelho, divulgação da palavra e transformação de corações na presença do Senhor. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, faça parte desta família e juntos vamos continuar compartilhando a palavra do Senhor, que é vida, é transformação, é poder para a salvação de todo aquele que crer. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o aprender a caminhar com Deus. Como que é importante entendermos algumas questões bíblicas que nos levam a viver uma vida prática na presença de Deus, de forma a estarmos caminhando com o Senhor. O texto está em Hebreus capítulo 3, depois você lê com calma, do versículo 7 até o versículo 19. Nós temos todo um contexto da caminhada do povo de Deus ali no deserto, falando de alguns conflitos vividos por esse povo. O versículo 7, por exemplo, diz assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso. Aí ele dá um alerta no versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e endurecido que se afaste do Deus vivo. Nós sabemos biblicamente que há uma promessa do Senhor de estar sempre conosco, de nos acompanhar, de nos direcionar, né? Essa promessa na palavra de Deus, ela é fiel e Deus é fiel para cumprir. E é uma verdade bíblica. Por exemplo, Salmo 23, versículo 4, Davi reconhece esta verdade, né? Ele diz que o Senhor está sempre com ele, o Senhor guarda, o Senhor o protege. Mateus 28, 20, Jesus declarou aos seus discípulos que estariam com eles durante todo o tempo, até a consumação dos séculos. E Hebreus 3, 8 a 10, Deus sempre caminha conosco. O problema é que nem sempre caminhamos com Ele. E quando isso acontece, sentimos uma solidão, nos sentimos fracos, nós não conseguimos perceber nem identificar as manifestações do Senhor. Esse texto vai nos falar, por exemplo, de algumas coisas que atrapalham, que nos impedem, né? Que nos impossibilitam de aprender a caminhar com Deus. A primeira está no capítulo 3, versículo 8 a 12, que é o endurecer o coração quando não ouvirmos a voz de Deus, a palavra de Deus, né? Ou melhor, ao ouvir a voz de Deus, nossos corações se endurecem e assim nós não conseguimos caminhar, porque a palavra de Deus é quem direciona as nossas vidas. Quando ouvimos, endurecemos o coração, como o próprio texto falou no capítulo 3, versículo 8 a 12, falando do testemunho do povo que ouviu a voz de Deus, mas endureceu o coração, e o alerta no versículo 12 diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau endurecido, descrente, que se afaste do Deus vivo. Quando ouvimos a voz, ouvimos a palavra de Deus, e o nosso coração continua endurecido, não vivendo transformação, não mudando nosso comportamento, nós deixamos de caminhar com Deus, apesar de Deus caminhar conosco. A segunda coisa é deixar de cumprir a função de ser animador de pessoas. É isso que a palavra de Deus diz no versículo 12 a 15, quando ele convida o povo, convida a igreja a animar uns aos outros, a fortalecer uns aos outros, a ajudar uns aos outros a caminharem na presença do Senhor. E ao contrário, às vezes estamos desanimados ou desanimados e levamos outras pessoas também a se desanimarem, a se afastarem da presença de Deus, a deixarem de caminhar com o Senhor. A nossa função é sermos esses mediadores que levam pessoas a se animarem, a continuarem servindo ao Senhor. E quando nós não cumprimos essa função, nós também desanimamos e assim deixamos de caminhar com Deus ou dentro dos propósitos de Deus. Terceiro,
é desobedecer a Deus por não crer e caminhar com base nas suas promessas. No versículo 16 ao versículo 18, ele fala dessa desobediência, né? E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés e contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? A desobediência nos leva a não caminharmos com Deus. À medida que desobedecemos o que a palavra de Deus manda, orienta, nós também deixamos de caminhar com o Senhor. São lições fortíssimas para nós, alertas, né? Mas o que podemos fazer para aprender a caminhar com Deus? Essa é uma palavra que nos desafia, porque caminhar com Deus requer algumas situações, algumas coisas. Primeiro, descubra o que entristece o coração de Deus e tire da sua vida. Porque quando nós entristecemos o Senhor, a tendência é nos afastarmos dele, é não conseguirmos caminhar com ele. Efésios capítulo 4, versículo 30 a 32 diz assim: E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Descubra o que entristece o Senhor e tire da sua vida. Abandone essas coisas. Abandone, eu tenho certeza que você vai começar a caminhar com Deus de uma forma efetiva, de uma forma transformadora, de uma forma impactante. A segunda coisa a fazer é descubra o que agrada a Deus e põe em prática na sua vida. A Bíblia vai nos apresentar 3 atitudes que agradam a Deus. Eu gostaria de citar essas 3 atitudes. Ter fé, porque a palavra de Deus, em Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, é com fé, é crendo nas promessas do Senhor que nós o agradamos. A segunda coisa é se arrependa. A palavra de Deus é assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. Se arrepender, um coração contrito, um coração quebrantado, que se arrepende quando erra, agrada a Deus. E isso nos faz andar com Deus. Quando temos fé, quando nos arrependemos daquilo que nós praticamos, fizemos e sabemos que desagradou o Senhor, entristeceu o Senhor, aprendemos a caminhar com Deus. E por último, fazer o bem. Fazer o bem agrada a Deus. Diz assim: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13:16. Isso é tão importante para nós porque vai nos levar a ter uma vida prática com Deus, uma vida de caminhada com Deus. E tendo essa vida de caminhada com Deus, uma vida de fé, uma vida de arrependimento, uma vida da prática do bem, assim nós estaremos trilhando o mesmo caminho que Jesus trilhou e, consequentemente, viveremos em comunhão com o Senhor. Não abandone essas práticas. E unindo essas práticas, eu gostaria de deixar uma frase do Billy Graham, que muito marcou o meu coração e eu gostaria que marcasse o seu coração também. Ele disse assim: dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Que Deus nos abençoe nessa caminhada com o Senhor e que a cada dia possamos aprender a caminhar com Deus, porque Ele sempre caminha conosco. Jesus declarou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.